Bem-vindos ao canal 60 Dicas da Vasti. Hoje a dica é muito importante. Eu vou atender pedido de duas pessoas que fizeram perguntas e vou tirar a dúvida de muita gente, porque esse assunto, além de polêmico, é um assunto atual e eu trouxe para tirar todas essas dúvidas Dr. José Alexandre Ferreira. Dr. José Alexandre Ferreira, ele é formado pela FAD em 1998 e foi pela FAD. E depois ele fez uma pós-graduação na Escola Paulista de Direito Social em 2002 na área de Direito Previdenciário. Então, ele sabe tudo sobre previdência. E você deve estar se perguntando aí, e com essas mudanças, o que vai acontecer? Nós vamos saber tudo isso já já. Bora pro vídeo! Bom dia, Dr. José Alexandre Ferreira. Obrigada por receber o canal 60 Dicas da Vasti e tirar as nossas dúvidas. Esse polêmico assunto, né, doutor Alexandre? Sem dúvida, Vasti. Está em voga, né? Esse importantíssimo assunto que é a reforma da Previdência Social no Brasil. Né? Exatamente. É isso aí. E aí, o que muda com essa reforma, doutor José Alexandre? Então, Vasti, são vários pontos, né, que eles estão pretendendo aí reformar a nossa Previdência. Antes disso, acho que é interessante fazer um breve histórico do que foi a Previdência no Brasil, desde quando ela foi criada e as razões dessa reforma. No primeiro momento, a gente tem que trazer aí ao lume a Constituição Federal de 1988. Foi através da Constituição que o brasileiro, mais especificamente aí, o cidadão, o segurado da Previdência Social, alcançou os seus direitos. A gente estava saindo numa época da ditadura, né? E havia um clamor social em que as pessoas tivessem aí um resguardo, umas maiores garantias sobre o aspecto social, sobretudo da Previdência. O que antes era muito bagunçado, alguns tinham alguns direitos, outros não preservavam o direito a todo o cidadão de forma mais isonômica. Então, em 1988 veio a Constituição Federal e disse, olha, a partir de agora as regras vão funcionar assim. Sobretudo, e acho que o mais importante disso, foi a equiparação entre direitos entre homens e mulheres. Isso foi conquistado a duras penas, né? Seja pelo proletariado da época, que através de seus representantes no Congresso conseguiu chegar aonde se pretendia, e também um esforço mútuo do governo à época e de algumas celebridades, vamos dizer assim, que compunham à época o Congresso Nacional. Bom, a partir de então, a Constituição Federal é um divisor de águas. A nossa Previdência Social ela é recente, ela é de 1960, em que efetivamente foi criada a Lei Orgânica da Previdência Social, e ela surgiu no primeiro momento especificamente para os ferroviários. E naquela época as pessoas aposentavam os ferroviários com 25 anos de tempo de contribuição, dada a atividade que exerciam, o serviço era braçal, então havia necessidade de um tempo menor para aposentar. Igual os professores, né? Exatamente, de certa forma sim. 5 anos, né? Isso, os professores ganharam aí esse privilégio, que do meu ponto de vista não é privilégio, é conquista, porque só quem dá aula ali no dia a dia sabe o que é, né? Nossa! Não é fácil. Então isso tudo aconteceu em 1960, então em 1988 veio a alteração, e em 1991 veio uma nova regra, uma nova lei, a Lei 8.213 de 1991, em que o governo se apavorou. Porque a bem da verdade é que a Previdência mais arrecadava do que pagava. A partir então de 1985, daí por diante, a Previdência teve que começar a pagar essas aposentadorias. E aí vem o suposto déficit, né? De lá para cá, hoje o governo entendeu que há a necessidade dessa reforma em função de um suposto, eu digo suposto, porque não existe nenhuma comprovação técnica específica em que a Previdência é deficitária, ou seja, ela é devedora. Bom, sem querer me alongar muito, mas o importante é saber assim, infelizmente essa reforma veio, no meu ponto de vista, numa péssima hora, porque nós vivemos um momento de crise e por mais paradoxal que isso seja, não são esses momentos que se deve fazer reforma. Ao contrário, são nesses momentos em que se deve manter
vamos dizer, a calma, né, social, para com que futuramente, num prazo de médio a longo prazo, a economia se estabilize. Mas o governo assim entendeu e fez essa proposta de emenda à Constituição Federal. Também tecnicamente não é possível fazer uma reforma na Previdência se não for através de uma reforma, de uma alteração na Constituição Federal, em função de que todos os direitos ou grande parte dos essenciais direitos que estão estabelecidos pela Previdência, eles foram firmados através da Constituição Federal. Então por isso é a PEC, né, da Previdência. Bom, nesse aspecto a gente tem o quê? Até hoje, a pessoa para aposentar por tempo de contribuição, no caso do homem, ele precisa ter 35 anos contribuídos ou trabalhados. A diferença entre contribuídos e trabalhados é que a contribuição, ainda que o cidadão não tenha efetivamente pago a Previdência, se ele comprovar que ele trabalhou, é o suficiente para que ele consiga o tempo para aposentadoria. Então seria 35 anos o homem e 30 anos a mulher. Não existe limite de idade hoje. Se o homem tem 35 anos contribuídos e tiver 50 de idade, ele já pode pedir aposentadoria. Se tiver 51, 52, enfim. Mas, desculpe interrompê-lo, mas é proporcional o valor ou ele recebe integral? Então, antigamente existia a aposentadoria proporcional, em que a pessoa recebia proporcionalmente. Iniciava 70% da média das suas contribuições até chegar aos 100%. Hoje em dia, aplica-se o tal do fator previdenciário, que é onde derrubam as aposentadorias. E isso já existe desde 1999, a Lei 8976 de 99. O que ocorre se o sujeito tiver 35 anos de tempo de contribuição e tiver a idade de, por exemplo, 55 ou 54, vai ser aplicado o fator previdenciário, que nada mais é que um cálculo matemático, em que ali se estabelece tempo de contribuição e expectativa de vida, o que vai derrubar as aposentadorias. Então, ele não recebe o teto, mesmo tendo contribuído com... A exceção é que, apesar dos pesares, o governo da Dilma Rousseff, em 2017, numa jogada de interesses, acabou definindo que ia ser implantado e foi implantado o fator 85-95 à época, e que isso veio a nos beneficiar. Por quê? Porque quem alcançasse 95 entre soma de tempo de contribuição e idade, no caso do homem, aposentaria com o seu valor integral, ou seja, 100% da média das suas contribuições. E quem já aposentou nesses cálculos todos passados, mantém-se, não vai ser mexido em nada do que já foi conseguido, vamos dizer assim. Não, é o direito adquirido, aquele que efetivamente já está aposentado, não vão mexer nos proveitos deles. Correto. O ponto eles não podem mexer na sistemática de cálculo, nos valores, mas o governo pode mexer na questão dos reajustes. Porque todo ano a aposentadoria ela é reajustada, agora a partir de janeiro. E sendo assim, é o governo que define o índice. Antigamente era vinculado ao salário mínimo. Então aumentou em 10%, por exemplo, o salário mínimo, aumentaria em 10% também as aposentadorias. E isso o governo não vem praticando. Então o governo diminui esse índice sob a justificativa de que não espelha a inflação do período e não vincula mais o salário mínimo. Vai dizer assim, que a pessoa aposentou lá com os seus 5 salários mínimos ou equivalente, ao longo dos anos ela vai perdendo esse número de salários em função desses reajustes. A força monetária dela cai. Isso. O poder de aquisição dela cai. Então isso infelizmente é a forma do governo poder mexer com quem já está aposentado. Agora com essa nova reforma, o que vai mudar nisso tudo? Então, muita coisa aí vai mudar, pelo menos é a intenção deles. Por enquanto não está nada vigorando, nada definido. Nada. Isso se chama processo legislativo, né? Então já se passou pela Câmara, agora está indo para o Senado. Os senadores têm várias comissões lá dentro sobre o qual esse projeto de lei, esse projeto de emenda está sendo apreciado e depois vai para a votação. Está iminente, acredito eu que até essa semana sai a votação.
Mas por esse projeto, por exemplo, acaba a aposentadoria por tempo de contribuição. Não existe mais aposentadoria aos 35 anos. Não. A aposentadoria vai ser aos 65, se passar o projeto. Daí por idade da pessoa? Só por idade. A pessoa só vai poder aposentar por idade. Tanto o homem quanto a mulher. Mas e se, por exemplo, a pessoa tem a idade, né, nessa nova reforma, mas não contribuiu tempo suficiente pela antiga lei, ele terá o direito de aposentar? Não, não vai ter. Hoje, a aposentadoria por idade, ela vige da seguinte maneira: aos 60 anos a mulher, desde que tenha 180 contribuições, próximo a 15 anos de contribuição. E o homem, 65 anos e os mesmos 180. Pelo projeto, a intenção do governo é o quê? Que os homens aos 65 anos consigam aposentar desde que tenham 20 anos contribuídos, que é importante fazer essa diferença. Não é trabalhar, é contribuído. Como eu falei no início... ela pode contribuir sem ter trabalhado. Isso, ou ao contrário, a pessoa às vezes trabalhou, mas não contribuiu. Como é o exemplo, o rural, né? Está muito em voga também. Então as pessoas trabalham no meio campesino, no rural, e não tem como comprovar, daí porque não houve contribuição, né? Ainda que a lei não definisse à época a necessidade da contribuição. Então é um prejuízo tremendo aí que o cidadão vai estar tomando. Então esse é um dos pontos. Outro ponto importante é com relação às pensões. Então, hoje a legislação... Deixa eu só interromper de novo. Inclusive tem duas perguntas aqui que eu quero fazer para você, e como você falou pensão, eu já lembrei. Tem a Irene dos Santos, ela é pensionista há 12 anos e ela pediu, me escreveu, pediu para perguntar para você. Ela vai aposentar daqui 3 anos e ela está preocupada, porque ela... 12 anos o marido morreu, ela vive com a pensão do marido e com o que ela ganha. Só que se ela aposentar, ela vai perder alguma coisa, parece que ela tem que escolher, ela estava preocupada. Então eu quero que você tire essa dúvida dela. Então vamos lá, dona Irene, a senhora provavelmente vem a perder o que a senhora conquistou hoje, né? Então de fato hoje a legislação estabelece que nada impede da senhora trabalhar, receber a aposentadoria e receber a pensão, no caso do marido da senhora que faleceu. Agora, por esse novo projeto, eles entendem que ela possui uma expectativa de direito. Então, como é uma mera expectativa de direito, ela vai entrar nas novas regras caso a aposentadoria dela saia somente após a vigência dessa PEC. Daqui 3 anos que ela vai aposentar. Então, muito provavelmente isso vai acontecer. Bom, e qual é o projeto? Como eu falei, não é nada definido ainda, mas ao que tudo indica, ela vai ter que optar realmente entre uma ou outra. Ou pode ser que ela consiga até 60% do valor de uma delas. Ou seja, o que ela tinha 2 salários mínimos, ela vai receber 1 salário e 0,6 no máximo, né? Em função dessa nova regra. O que, ao meu ver, fazendo parênteses, é uma tremenda covardia, né, como cidadão. Eu também acho. Porque aí o que eles puxam e falam, poxa vida, mas se um faleceu, por que vai ter um pagamento em dobro? Envolve também a criação dos filhos, né? Tanto a pensão como o que ela ganha faz parte do orçamento. Sim, então, daí ela aposenta e ela trabalhou e não tem direito de ganhar. É o exemplo que a gente dá, né? Então, meu marido faleceu, eu vou ter que cortar a net de casa, né? Não tem cabimento. Não tem cabimento, é um absurdo. E afinal de contas, mas é isso que está caminhando para essa reforma. Sim, sem sombra de dúvida. Esse é um dos aspectos. Nossa. E o outro mais, que me deixa até mais temeroso, não é nem o fato, existe o período de transição, né, que eles estão querendo estabelecer. Aquelas pessoas que estão na iminência de aposentar. Eu tenho aqui também um caso aqui, do senhor Joaquim, ele tem 60 anos e é por tempo de serviço. Ele vai aposentar, daqui 1 ano, ele completaria os 35 anos, né? Ok. Então, o que vai acontecer? Então, no caso dele, se o projeto passar da forma que está, eles estão prevendo um período de transição. Transição seria assim, aqueles que já estão no regime, eles também vão se submeter à nova regra. Essa transição seria um período de 2 anos. Então, aqueles que estão a menos de 2 anos, que aí entraria o caso do seu Joaquim, aí ele seria possibilitado
o pagamento de 50% a mais do período que falta. Então, se ele está faltando um único ano no dia da vigência da lei, vai faltar 1 ano e meio. Nossa. Aí eu falo, não, mas tudo bem. Aí de qualquer jeito, né? é pouco, Tudo mas bem. viu? Mas é que ele tem uma expectativa do direito que ele já adquiriu, Sim, né? De repente... exato. Esse é o grande problema. Mas não é só isso, viu, Basti? É importante frisar aí para o senhor Joaquim que isso é o mínimo. É o mínimo. O problema é que o valor do benefício dele vai seguir a nova regra. Então não existe transição para a regra da sistemática de cálculo. Ou seja, ele não vai aposentar com o que ele aposentaria se fosse nessa lei. Certo. Ele vai ter uma perda aproximada, ele precisa fazer um estudo mais acurado, mas uma perda aproximada de uns 25% a 30%. Tem mais uma pergunta, doutor. A pessoa aposentou já há 10 anos atrás e ela trabalhou mais 6 anos. Sei. Quando ela aposentou, tinha a expectativa daquela desaposentação que fazia perfeito. e acertava, porque na realidade contribuiu mais 6 anos. Exato. E não recebeu nada em cima daqueles 6 anos trabalhados. Sem dúvida. O que poderá ser feito nesse caso? Porque não tem mais como fazer a desaposentação. Isso. Então, o que nós poderíamos fazer? Então, essa situação é como eu retratei anteriormente. Esse foi o período de 2017, essa desaposentação estava no auge, todos os tribunais vinham dando. E a Dilma Rousseff, na época do governo dela, ela provavelmente conseguiu algum contato com o judiciário, vamos dizer assim. Eles fizeram uma espécie de compensação, ou seja, acaba-se a desaposentação, a justiça não reconhece a desaposentação e eu aplico o fator 85-95. Então essa compensação foi extremamente prejudicial àqueles que estavam para desaposentar. O que o Supremo Tribunal entendeu? Que não existe a possibilidade da desaposentação porque não tem previsão legal. Ele jogou na mão do Congresso, dizendo: Congresso, faça a lei para poder desaposentar, e aí é possível. Infelizmente não foi o que aconteceu. Então hoje o que nós temos? Todos aqueles que aposentaram e continuaram contribuindo não têm direito a se ver ressarcido dos valores das contribuições. Né? Sobretudo porque o próprio Supremo entendeu que tem que vigiar o princípio da solidariedade. Eu trabalho para sustentar o sistema. Né? Eu contribuo para sustentar o sistema que eu já recebo. É um tremendo absurdo também no nosso ver, mas enfim, é o que acaba acontecendo. Agora, existe uma tese jurídica chamada, a reaposentação. Reaposentação está em voga, mas nem todo o judiciário ainda se comprometeu com a reaposentação. Que seria o quê? A pessoa desistir da aposentadoria que hoje ela ostenta em prol de uma aposentadoria por idade, desde que efetivamente mais benéfica, fazendo os cálculos mais benéficos. Então vou dar um exemplo: eu aposentei com 50 anos de idade, hoje eu recebo R$1.000. Continuei trabalhando, hoje eu estou com os meus 65 anos de idade, e se eu fosse aposentar por idade, isso me reservaria R$2.000. Então, sim, seria mais benéfico, mas a justiça ainda não se pronunciou efetivamente. Tá. Agora uma pergunta pessoal. O que você acha, doutor? Essa reforma é boa para a população? Essa é a sua opinião. Na minha opinião, ela é terrível, terrível. Isso é um retrocesso social, que a gente vem constatando que o ministro aí, que é o grande precursor dessa reforma, ele não está se atendo às necessidades da população. O que vem acontecendo é um prejuízo total para o trabalhador, e é a classe que toca esse país, é a classe do trabalhador, e sob o manto aí de que há necessidade da reforma vir a contemplar uma economia mais reforçada. Exemplo disso é que hoje, não sei quem tiver a oportunidade, o dólar ultrapassa os R$4. E a promessa deles era que, olha, passando as reformas, inclusive da Previdência, a tendência é que o dólar caia, que a economia se estabilize. E não é isso que a gente vem presenciando. Não,
realmente infelizmente. não. Então é um o que tremendo a gente- engodo na minha proposta. O que nós vemos realmente é que a classe mais sofrida é a classe dos trabalhadores, e elas continuam sofrendo, e vem reforma, Sim. e elas são massacradas, né? E o importante, Isso ao meu ver. você está muito certa disso. O que acontece, Basti, é que a população esquece, não vê que aquele mesmo cidadão que está ali contribuindo, que está ali pagando os seus impostos, é ele que faz a economia girar. Em qualquer economia do mundo, quando existe qualquer possibilidade de uma crise, o que o governo sensato faz é estimular o cidadão a com que ele possa consumir cada vez mais. É diferente de uma economia doméstica em que você fala, olha, meu marido perdeu o emprego, agora eu vou ter que cortar a net. É diferentemente, porque um Estado, um governo, ele tem que estimular através de crédito, porque o cidadão que gasta, esse valor retorna em forma de imposto. E o governo sabe disso, mas não aplica. Por quê? Porque o grande beneficiário de tudo isso são os bancos, né? Então a única visão que a gente pode contemplar hoje é isso. Os únicos beneficiários com essas reformas estão sendo os bancos e as empresas multinacionais, né? Não a indústria nacional. É verdade. Infelizmente. Olha, doutor Alexandre, foi ótimo o seu bate-papo aqui com a gente. E quem está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, eu peço para que escrevam nos comentários, e eu te procuro novamente, viu, doutor? Estou à disposição. E vamos tirar as dúvidas dos trabalhadores, do pessoal aí, que é a engrenagem para que o Brasil ande. Exato, isso é. Então, muito obrigada, viu? Foi ótimo. Adorei. Obrigada. Então me fizeram se julgar. Não!